Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Sei que, eu imagino que os irmãos estão assim, cansados como nós, mas graças a Deus estamos em mais um culto de ensino para aprendermos a palavra do Senhor. Eu te convido a pegar aí o seu boletim ou abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3. Enquanto os irmãos encontram aí Jeremias 33, 3, eu quero e preciso de todo o meu coração louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida dos nossos pastores, que nos concede este privilégio de falarmos à igreja do Senhor. Nós estamos sempre muito alegres em conseguir vir aos cultos de ensino e aos trabalhos da nossa igreja, pois somos verdadeiramente edificados pelos ensinos que aqui são ministrados ao nosso coração. Mas, se coube a Deus tocar no coração do pastor, para que aqui estivéssemos, cabe a mim louvar a Deus pela vida do pastor Joel, pela vida dos obreiros, a nossa mesa diretora aqui presente, representando o nosso pastor, pelos companheiros que aqui sempre nos tratam com muito carinho. By the way, feliz aniversário, Rubens. Hoje é seu aniversário e nós temos o privilégio de ter aqui um grande amigo também na congregação de Boca Raton, agora no segundo culto, é uma pessoa que nos ajuda muito aqui, ajudando o nosso pastor e a nós aqui no serviço, na obra do Senhor. Todos encontraram Jeremias 33, 3? Diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queridos, nós estamos na agenda islâmica, e já há um tempo, quando este ensino for ministrado aos pastores, o pastor Itamar teve o cuidado de nos enviar o ensino para que nós pudéssemos, em jejum e oração, buscar de Deus algo para transmitir aqui concernente ao ensino. E verdadeiramente a gente começa a ler e reler, e ora, e lê, e reler, e a gente entende, pastor Adriel, que não há nada do que se acrescentar, além daquilo que somos ministrados pelo ensino de coisas concernentes a um mundo que nós não conhecemos, né? Ao mundo islâmico, ao mundo muçulmano. Mas vamos nos ater aqui ao que está aí no seu boletim e, com permissão, já logo pedindo aqui perdão ao pastor Marcos Germano, se tivermos que acrescentar algo ou falar algo da nossa parte aqui, é porque nós sentimos a vontade, mas queremos abordar o máximo possível do ensino, do estudo, que é muito rico em informação, fazendo uma comparação entre o islamismo e o cristianismo. Como os irmãos sabem, estamos no Ramadã, e por isso nossa igreja, nosso ministério tem o cuidado de preparar este ensino para a instrução da igreja na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos na segunda semana do nosso currículo doutrinário, da agenda islâmica, e desta vez estamos estudando durante o Ramadã, né? O qual transcorre durante esta segunda semana também. Nesta série de estudos, estamos contrastando o cristianismo com o Ramadã, justamente enquanto este acontece em todo o mundo árabe. Além disto, estamos orando em campanha de jejum e oração para que o Senhor Jesus salve muitos deles e para que cada um de nós seja útil para a salvação deles, né? Aí no finalzinho da nossa introdução diz assim: no Islã, a adoração é um ato devocional que envolve as partes física, mental e espiritual. Para realizar uma prece, o fiel também deve ter concentração e prostrar-se em posição de submissão diante de Alá, que eles creem ser Deus, né? E tudo começa com o Salá. Embarquemos juntos e vamos descobrir mais sobre este assunto, né? O que é o Salá? Salá é um nome dado a 5 orações obrigatórias que o muçulmano deve fazer diariamente, né?
Para realizá-las, o muçulmano deve fazer o ritual de purificação, em português se lê vudu, né? Com água, lavando as mãos, braços, rosto, boca, narinas, ouvido, cabelo ou cabeça, pés e tornozelos. Por incrível que pareça, ele não toma um banho completo, mas quase, né? Quase. A prece deve ser feita em direção a Caaba, a casa sagrada construída por Abraão, localizada na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Neste momento, o muçulmano deve seguir os movimentos previstos para a oração tal qual ensinado pelo profeta Mohammed, ou Maomé, e repetir os passos das preces que por ele fora estabelecidos. É como se for uma reza, literalmente. Tem as falas que eles precisam estar repetindo, e dependendo do momento em que ele estiver praticando o salá, uma destas 5 orações, ele repete aquela reza 2, ou 3, ou 4, e por aí fica o muçulmano praticando isso durante o decorrer do dia, semanas, meses, né? Segundo eles, tentando emprestar crédito da Bíblia Sagrada ou confirmar através delas os textos que lhe interessam, eles afirmam que o gesto de orar com o rosto em terra não é uma invenção do profeta Maomé e dos muçulmanos. Os outros livros sagrados, como o Torá e o Evangelho, também mostram os mensageiros de Deus, como Abraão, Moisés e Jesus, orando com o rosto em terra. Então ele traz aí a citação de Gênesis, referente a Abraão, de Êxodo, referente a Moisés, e de Mateus, referente a Jesus. Pastor Marco Germano coloca uma nota de rodapé dizendo assim: a Bíblia ensina que eles oravam 3 vezes ao dia. Os muçulmanos oram 5, porque, segundo eles, Maomé conseguiu um desconto, pois seria muito mais orações, e nós vamos analisar isso mais abaixo no estudo, né? Qual é o objetivo do salá? Em primeiro lugar, invocar a Deus. Segundo lugar, prática da fé. Terceiro, uma recompensa, né? Os muçulmanos creem no dia do juízo final, na qual receberão de Deus o julgamento por suas más ou boas ações, que no Alcorão Deus diz que as pessoas serão recompensadas por todas as orações que fizerem, né? E aqui nós temos algumas citações do Alcorão para que o pastor Marco pudesse elaborar sua argumentação apologética, né? Porém, as questões é que, mesmo cumprindo o salário e o zakat, que é outro tema, né, que são as ofertas do Islã, no Islã, isto não lhes garante entrar na eternidade com Alá. Então, como fica esta afirmação contraditória, né? Conexão divina é o 4º ponto, é o que eles buscam através do salá. E o 5º é proteção contra Satanás, né? Que ele, segundo a visão muçulmana, ele também busca tirá-los do seu foco, né? Em 6º lugar, é a proteção contra o pecado. Logo abaixo, o pastor Marcos coloca: mas uma vez, onde está a resposta de Alá? E a intimidade com ele? Já sabemos, não está em parte alguma. Por quê? Porque o pastor Marco Germano, na sua análise apologética, ele nos leva a perceber que, diante de tais práticas, eles não têm nenhuma garantia de que Alá está pronto a responder às suas orações, agir em seu favor ou sequer aceitar a sua oferta, né? O seu momento de oração e devoção a ele, né? No momento do salá, diz aqui o nosso estudo, são 5 momentos de oração durante o dia. Para saber o exato horário em que deve fazer cada prece, os muçulmanos necessitam observar o ângulo do sol no horizonte. E aqui vem alguns destes momentos, né? O primeiro do dia deve ser feito durante a alvorada, né? Pelo menos 15 minutos antes do sol nascer, é o Fajr. Perdão aqui, que quem vem de Minas não aprende a falar esse negócio, não. Temos o segundo ponto aqui, Dur, Asr, Maghrib, Isha, né? Que é a última
o último momento de oração que eles devem fazer e deve ser feita durante o anoitecer, após o pôr do sol completamente. Atualmente, queridos, há diversos dispositivos online e aplicativos digitais para smartphones que permitem ao muçulmano saber o horário exato de cada oração. No entanto, também é possível orientar-se de acordo à luz solar, né? Por que 5 orações? Essa parte é bastante interessante. Quero tomar cuidado de ler toda com os irmãos, com a sua permissão. Hadid, né? Aqui nós temos alguma palavra. Sahih al-Bukhari, número 5227. Então, as orações foram ordenadas a mim. Maomé falando, né? Eu escrevendo. Ou alguém editando por ele, né? Elas eram 50 por dia. Quando eu voltei, passei por Moisés, que perguntou a mim, o que lhe for ordenado fazer? Maomé respondeu, eu fui ordenado a fazer 50 orações por dia. Moisés disse, seus seguidores não irão suportar 50 orações por dia. Por Alá, eu testei as pessoas antes de você e tentei do meu melhor jeito com Bani Israel em vão. Volte para o seu Senhor e peça uma redução para diminuir o fardo dos seus seguidores. Então, Maomé voltou a Alá, né, e falou a Alá, e Alá reduziu 10 orações. Então, eu retornei no meu caminho de volta, mas Moisés, mas ele repetiu o mesmo que havia dito antes, né? Isso Moisés para Maomé. Então, voltei a Alá e ele reduziu mais 10. Quando voltei para Moisés, ele disse o mesmo. E voltei para Alá e ele ordenou a fazer 10 orações diárias. Quando eu voltei novamente para Moisés, ele repetiu a mesma advertência. Então eu voltei para Alá e fui ordenado a fazer 5 orações diárias. Quando voltei para Moisés, ele disse, o que lhe foi ordenado a fazer? E eu respondi, eu fui ordenado a fazer 5 orações por dia. E ele disse, seus seguidores não irão aguentar 5 orações por dia. Não há dúvida alguma. Eu tive a mesma experiência com as pessoas antes de você, tentei do meu melhor jeito com Bani Israel. Então, volte para o seu Senhor e peça uma redução para diminuir o fardo sobre os seus seguidores. E eu disse, né, Maomé, pedi tanto ao meu Senhor que me sinto envergonhado, mas eu estou satisfeito agora e irei me render às ordens de Alá, que no caso fica reduzida aí de 50 para somente 5 orações diárias, né? Quando eu saí, escutei a voz dizer, Maomé, né? Eu passei a minha ordem e diminuí o fardo dos meus seguidores. A lição que tiramos disso é que os muçulmanos oram com desconto de 90% oferecido por Maomé, né? Se não fosse a sua intervenção, seria 50 orações que os fiéis deveriam cumprir. Mas esse fardo foi aliviado, né, por uma dica de quem? De Moisés. Seria cômico, né, se não fosse trágico, né, queridos? Conhecendo a história bíblica, né, nós riríamos de tal fato, né, envolvendo um dos heróis da fé como Moisés. Porém, queridos, Moisés não é um intrometido igual o mundo muçulmano quer apresentar para os seus seguidores, né? O que nós vemos aqui é que a distorção envolvendo personagens bíblicas e uma pessoa como Moisés faz com que as pessoas que seguem o islamismo hoje continuem a passos largos para o inferno diante de tal heresia. Porque isso vai se embasando através das escrituras sagradas, distorcendo a verdade de Deus e corrompendo os corações dos homens incautos, né, indoutos, que pela cegueira se rendem diante de tal coisa, né? Nós temos orado e Deus há de ouvir a oração da igreja para a salvação dos muçulmanos, né? Quanto a nós, o Deus que responde. Como acabamos de ver no tópico anterior, a oração islâmica é cheia de regras, né? Mas será que de fato eles têm respostas das orações? Diferentemente de nós cristãos, quando oramos ao nosso Deus em nome de Jesus,
temos a garantia, a resposta das nossas orações. João 14, 13 e 14 diz, e tudo quanto pedirdes, olha o texto, amados, e tudo, não há restrição, né? Glória ao nome de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Glória a Deus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, garante o Senhor Jesus, para a glória do seu nome, né? A oração da fé, a instrução do apóstolo Tiago é aqui, Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se-lhe-á dada, né? Glória a Deus. Tiago só faz uma restrição, peça, porém, com fé, né? Então, quando nós pedimos com fé, principalmente acerca de sabedoria, do qual nós precisamos muito, queridos. Diz Tiago que não há restrição, não há um porém, não há um por algum acaso, você fez as 5 orações, você deixou de fazer, não. Deus dá liberalmente, porque é o prazer de Deus que o homem chegue ao conhecimento da verdade. Sem falta, sem sabedoria, ninguém conhece nada. A gente fica andando igual barata tonta, para lá e para cá, né? Mas Deus quer que tenhamos sabedoria. Deus se agrada em dar isso, e isso é o que o texto bíblico nos apresenta com muita veemência, né? Para que nós possamos ter confiança de que nesta parte nós podemos ir com fé, com certeza que Deus dá. Glória ao nome de Jesus, né? Em quem crer quando oramos? Aí o escritor aos Hebreus, na galeria da fé, no capítulo 11, diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam, né? O que o escritor aos Hebreus instrui a igreja é que, quando nós nos aproximemos de Deus, temos que ter completa fé de que Deus está nos vendo. E Deus está pronto a nos responder. Deus está pronto e querendo agir em nosso favor. Diz o texto que ele é galardoador, né? Glória ao nome de Jesus, né? Ele abençoa, né? Ele multiplica na vida daquele que se aproxima dele, crendo que ele existe e que ele está pronto para agir em nosso favor. Glória ao nome de Jesus. Principalmente quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, as nossas limitações, e a gente vai a Deus com súplicas, com louvores, com adoração, com lágrimas, se não tiver palavras, se não tiver lágrimas, com sussurros, mas sabemos que Ele está ali esquadrinhando o nosso coração e agindo em nosso favor para a glória do seu nome, glória ao nome do Senhor, né? Glória a Deus. Mais abaixo, o Senhor Jesus, instruindo aos discípulos, ele diz assim, por isso digo-vos, Marcos 11, 24, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, né? Glória a Deus. Quando pedirmos algo a Deus, sabendo da nossa posição em Cristo Jesus como igreja do Senhor, nós podemos crer, queridos, que vamos receber aquela bênção, né? Vamos receber a resposta, né? Eu estava assistindo no domingo a mensagem que Deus usou o pastor José Luciano para transmitir à igreja, enquanto nós estávamos ali com a escola bíblica dominical do segundo culto. E depois Deus tocou no meu coração para vir assistir a mensagem. E eu senti que o pastor José Luciano, contando os seus testemunhos, envolto na palavra de Deus, eu alegrei o meu coração depois em ver como que nosso coração, pastor, é tomado de certeza de um Deus santo, onipotente, onisciente, infinitamente poderoso, mas um Deus que está pronto em estender a sua mão em nosso favor e nos ajudar nas nossas necessidades. Glória ao nome de Jesus. Isso é maravilhoso, igreja. Olha o que o Senhor Jesus diz, é ou não é realidade em nossa vida? Quando nós oramos a Deus, nós pedimos as coisas que nós precisamos,
crendo que vamos receber. E mais cedo ou mais tarde, nós estamos aqui, estamos ali e estamos além, testemunhando o que Deus fez por nós. Glória ao nome de Jesus, né? Infelizmente, os muçulmanos não têm essa certeza. Né? Seguindo o estudo, orando pela resposta de Deus. O texto que lemos como base, Jeremias 33:3, diz: clama a mim e responder-te-ei. Né? O pastor Marcos enfatiza isso aqui do texto bíblico, né? Que Deus é um Deus que responde àquele que busca a sua face. Né? Não sei em que contexto você está orando a Deus por uma resposta. No entanto, neste versículo, ele nos convida a buscá-lo em oração. A despeito do contexto em que estamos vivendo, e em seguida nos promete que responderá a nossas orações de forma que irá muito além da nossa compreensão. Por isso, precisamos gerar tudo pela oração, né? A instrução do pastor Marcos é que, através da oração, nós peçamos que aquela porta que parece estar fechada, que nós peçamos a Deus que ela venha se abrir. Que aquela cura no leito familiar ou na nossa vida, aquela cura espiritual, aquela cura física, ela comece a ser proferida pelos nossos lábios, porque Deus está disposto a operar em nosso favor. Glória ao nome de Jesus, né? Quais devem ser, então, as atitudes de quem ora pela resposta de Deus? Número 1, quem ora pela resposta o faz com perseverança a Deus. Jeremias 33:3, clama a mim, isto é, expõe a sua necessidade, derrama a tua lágrima, quebranta o seu coração, rasga a tua alma diante de mim, que eu estou disposto a te responder. Glória a Deus, né? Nenhuma pessoa vai obter o que precisa se não ousar clamar ao Senhor de maneira perseverante. O próprio Jesus nos motivou a orar com perseverança. Mateus 7:7-8 diz: peçam-lhes e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, o que diz o texto? A porta abre. Glória ao nome de Jesus. Né? Glória ao nome de Jesus. Segundo lugar, quem ora pela resposta tem o quê? Expectativa que será atendido por Deus. Jeremias 33:3 diz: e responder-te-ei. Então o Senhor é enfático em garantir que Ele está pronto em agir ao seu favor, igreja. Ao nosso favor. Para o bem e principalmente para conservar a nossa comunhão com Ele, pastor Alci. Glória ao nome de Jesus, né? Os embates vêm, queridos. E por que não dizer, está no estudo, a desobediência também. Às vezes nós falhamos. Olha o que o estudo nos apresenta. Um homem chamado Jonas, que dispensa comentários de nós, igreja, né? Uma pessoa que Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para o outro. Resultado, ele foi parar em lugar nenhum. Dentro da barriga de um peixe. Morto. Ninguém ia sentir falta. Fujão sumiu. Será que um peixe engoliu? Nem os marinheiros sabiam explicar. Caiu ao mar e daí, meu amigo? Ó. Mas ele diz o seguinte: lá do ventre do inferno ele gritou. Aleluia. Né? Parece que Jonas tinha participado desse estudo. Né? A única coisa que talvez veio à sua mente, né? A única lembrança, a única força que ele conseguiu reunir, ele gritou a Deus, e ele diz no seu livro, capítulo 2, verso 1-10, e tu ouvistes a minha voz. Né? Você que desobedeceu e talvez você se encontra num buraco. Está achando que Deus lavou as mãos com respeito à sua causa e à sua vida. Deus não é homem. Deus não é como nós que falhamos uns com os outros às vezes. Deus está te vendo. Glória ao nome de Jesus.
Se tem vida, queridos, tem esperança. Glória ao nome de Jesus. Se tem vida, pode ter resposta de Deus e terá, para a glória do nome do Senhor. Olha o que esse homem fez depois, segundo os estudiosos, o avivamento diante da palavra que Deus deu a Jonas para entregar a Nínive, durou cerca de 150 anos. Os cachorros, os gatos, os animais das casas jejuaram no período em que Jonas levantou a palavra para que eles se quebrantassem e buscassem a face de Deus. Deus ouviu um povo mau. Um povo que a história mostra que era mau na sua essência. Deus perdoou. E Deus gerou no meio daquela cidade um avivamento que ficou marcado na história para a glória do nome de Jesus. Né? Que lindo ouvir isso, queridos. Porque talvez nós entramos aqui e olhamos e Satanás vem junto dizendo, né? Olha aí o que você fez. Olha o que você deixou de fazer. Olha aquilo que estão te acusando. Ei, a voz que está aqui, queridos, é a voz da palavra de Deus. Deus perdoa. Deus renova. Deus fortifica. E tem mais, Deus usa para a glória do seu nome. Glória ao nome de Jesus, né? Eu não sei qual é a sua situação, mas o resumo do livro de Jonas é que só os animais obedeciam, menos o homem. O vento obedecia, a natureza obedecia, os animais obedeciam a Deus de acordo com a sua palavra, menos o homem. Talvez, meu amigo, tu chegou aqui desobedecendo a Deus. Talvez o Senhor está na tua casa, a senhora está na tua casa por desobediência a Deus. Mas olha Deus tratando conosco nesta noite, dizendo, se há vida, a graça de Deus sendo derramada, como oportunidade de renovo para a sua história. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ponto 3. Quem ora pela resposta, verá Deus revelar o quê? Grandes coisas. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz o texto de Jeremias 33:3. Antes de caminhar para a conclusão, eu preciso tomar uma água. Eu orava a Deus, Senhor, eu quero uma palavra concernente a esse estudo, algo tão rico para a minha vida. Me faz lembrar de um fato verídico para alimentar a nossa fé. E a gente, pastor Adriel, nós temos uma facilidade tão grande de esquecer os testemunhos dos outros, né? O testemunho que os irmãos contam nos alegra, mas amanhã eu estou sujeito a esquecer. Olha para os irmãos verem esse testemunho. Eu morava em Nova York, os irmãos sabem. Fiquei lá cerca de 9 anos na mesma igreja. E viemos para a Flórida e aqui estamos pela misericórdia do Senhor e bondade da igreja. Lá eu conheci um homem chamado, eu vou dar os nomes, porque esse testemunho está na internet, até com os detalhes mais apurados do que eu consegui lembrar aqui, reunir para transmitir para a igreja. Eu conheci um homem chamado Samir Mustafa Dalia. Eu era muito próximo da família, porque o seu irmão mais jovem, nos últimos anos em que lá estávamos, era o nosso pastor local, pastor Mazen Dalia. A história do pastor Samir, o primogênito desta casa de origem islâmica, é algo fantástico. Esse homem trabalhava numa aerolínea, se não me engano, a VASP, e ele tinha ali todos os cuidados de saúde, planos de saúde. De repente, em um voo, ele sentiu mal. E ele resolveu, quando voltasse ao Brasil, ele fazia esse trajeto, nascido aqui nos Estados Unidos, mas ele fazia muito a linha Brasil-Estados Unidos, Brasil-Estados Unidos. E um dia ele passou mal em um desses voos e, chegando no Brasil, ele resolveu fazer um check-up. Foi no Albert Einstein, detectaram que ele tinha câncer, 2 tipos de câncer.
O médico analisou o caso e falou, olha, você é americano, você tem um bom plano de saúde pela empresa que você trabalha, a sua família reside perto de Nova York, por que você não volta para Nova York e faça o tratamento lá? Porque aqui, eu te digo que nós vamos ficar um pouco limitado. Você tem a opção de conseguir um tratamento melhor. Então, o Albert Einstein encaminhou todos os exames, ele os trouxe e apresentou, se eu não me engano, no Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Perdão em inglês, viu, jovens? Que você sabe que, né, sangue movido a pão de queijo tem sempre um. Ele chegou em Nova York com esses exames e foi buscar um dos melhores doutores da época. Foi lá, apresentou os exames, fizeram toda a bateria de exames, constataram aquilo que o Albert Einstein havia constatado. Ele tinha realmente 2 tipos de câncer e precisava iniciar os seus tratamentos o quanto antes. Sua mãe era a única cristã da casa. Ela já havia aceitado a Jesus e servia ao Senhor, como eu a conheci, por ser muito próximo da família, como vos disse. E o pastor Renato Pinto, que era o pastor presidente daquele ministério, ela disse acerca da situação do filho e o pastor começou a visitá-lo. Ia até a casa da mãe, onde ele estava hospedado com a família, para que ele pudesse orar por ele, né? Aquela situação. E ele, o Samir, irredutível. Por quê? Porque ele estava se consultando com um dos melhores médicos dos Estados Unidos e do mundo. Ele tinha um grande plano de saúde que garantia a ele um tratamento eficaz. E, além do mais, quando o assunto era religião, a sua família era islâmica. Então, ele não tinha que recorrer a nenhum Jesus dos crentes. Porém, o pastor Renato, um homem piedoso, também seguiu, né, atendendo o pedido da mãe, sentiu algo de Deus concernente àquilo. E constantemente lá estava. Ele chegava do hospital, o pastor Renato estava lá. Samir, posso orar por você? Não, pastor, agradeço, muito educado, mas saía fora daquilo e ia para os seus aposentos. Resumindo, porque o tempo já se me foi e eu também não vou conseguir aqui abordar todo o testemunho. Resumindo, um dia ele volta do hospital e o médico havia lhe dito, olha, despede da sua esposa, despede dos seus filhos, porque no máximo 60 dias. E ele então fica arrasado, porque, né, ele tinha tudo e de repente ele se viu sem nada. Lembrando-se da jovem esposa, dos filhos que cresceriam sem a presença do pai, ele volta para casa arrasado. Mas disse ele no seu testemunho que, chegando em casa, ele deparou com o pastor Renato. Samir, posso orar por você, Samir? E pela primeira vez, ele não recorreu à sua posição social, ele não recorreu aos benefícios sociais que ele tinha, ele não recorreu ao Islã, mas ele permitiu que, em nome de Jesus, o pastor Renato intercedesse diante de Deus por ele em oração. Dali ele saiu arrasado com aquela notícia, comunicou à família e foi para o seu quarto. Palavras dele que eu ouvi pessoalmente. Ele chegou no quarto e falou assim com Jesus. Essa foi a oração. Jesus, eu ouço que tu cura os enfermos. É verdade? Por que é que tu não me cura? Olha a minha esposa. Olha os meus filhos. Olha a minha família em pranto. Por que é que tu não me cura, então? Disse ele que, pela primeira vez, as poucas que ele consegue lembrar na sua vida, ele chorou em um momento de devoção. Deitou e dormiu. Acordou na madrugada, antes do amanhecer, e, segundo ele se lembrou que havia semanas que ele não dormia. E ele se levantou, entendeu que seu corpo estava descansado, levantou, buscou algo para comer e tal. Como ele estava em uma fase muito delicada do seu tratamento, ele se preparou e foi para os tratamentos onde ele tinha que, os médicos tinham que acompanhá-lo. Só que, chegando lá,
o melhor médico, ou dos melhores do mundo, num dos melhores hospitais do mundo, começaram com uma incógnita diante dos novos exames. Por quê? Não estavam encontrando mais nada. Para a glória do nome de Jesus, eles começaram a fazer novos exames para ver se os exames voltavam àquilo que havia na semana anterior. E eles não conseguiam encontrar mais nada. E foram revirando, e segura ele aqui, faz mais exames, segura ele acolá, faz mais exames, até o ponto de que o médico não teve jeito, chamou ele no escritório e disse, olha, Sami, eu não sei o que aconteceu, mas eu posso te perguntar uma coisa, você crê em milagre? Os 2 tipos de câncer, confirmado pelo Albert Einstein, pelo hospital lá em Manhattan, não mais apresentavam nos exames, e a partir daquele dia, aquele homem nunca mais recebeu câncer no seu corpo, ou foi encontrado nenhum vestígio de câncer, curado completamente. Queridos, quando eu ouvi esse testemunho, no ano de 2012, havia 18 anos que todo ano ele ia 1 ano no hospital, refazer os exames e ver se tinha algum vestígio de câncer e não encontravam nada. Hoje o pastor Sami reside nas regiões de Nur, que eu tenho contato somente pelo Facebook, pastoreia uma igreja chamada Reviver. É um pastor, juntamente com a sua família. E lá ele está, um muçulmano que à beira da morte clamou ao nome de Jesus e reviveu para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. O intuito deste estudo, queridos, é isso aqui, ó. Olha a conclusão. Portanto, devemos encorajar os muçulmanos a orar. Orar a quem? Ao Senhor Jesus. E dele receber a resposta, revelações, orientações. E com o Senhor Jesus desenvolver intimidade. Devemos deixar isto muito claro quando evangelizarmos nossos amigos muçulmanos. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus, um Deus que responde às orações. Conta-lhe sobre as suas experiências pessoais e de quantas vezes você orou ao Senhor e Ele ouviu a tua voz e te respondeu. Testemunhe das suas experiências com a oração e da sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o seu testemunho pessoal é muito importante para eles. Conte o que Jesus fez por você e pela sua família, né? Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.